Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem com você aí? Glória a Deus. Comigo também está tudo bem. Quero já começar lendo com os irmãos o primeiro texto desta manhã, desta mensagem, né? Não da manhã, porque da manhã nós já lemos bastante, mas desta mensagem, que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 22 e versículo 28. Diz: Então Deus abençoou, declarando: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e também as aves dos céus, multipliquem a terra. 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: Sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo o animal que rasteja. Irmãos, antes de entrar, ou já introduzindo esta mensagem, nós estamos vivendo dias delicados e complicados em nossa nação, em nosso país, e entendendo a questão de nação mundial. Porque o que tem acontecido já de muito tempo é que vem sendo implantado nas nossas mentes, no nosso coração, no nosso entendimento, que nós não devemos ter filhos ou muitos filhos. E isso vem de uma ideia do marxismo cultural. Não tenho a ideia de tratar aqui sobre questão política em si, nem nada nesse sentido, mas abordar sobre a questão de gerarmos, de termos filhos, porque a gente fala muito sobre ganhar almas e gerarmos filhos espirituais, e que é importante, que é necessário que nós façamos isso, mas também precisamos gerar filhos biológicos, falando de nós cristãos. A Bíblia é muito clara sobre a questão da família e a questão de gerar filhos. Aqui, quando Deus ele faz um homem, ele entende que o homem precisava de uma família, e para ter uma família ele precisava de uma esposa, e após a esposa ter filhos e gerar filhos e ser uma família. E nós vemos no mundo hoje que é ensinado para nós que nós podemos ser um casal, mas para que ter filhos? O mundo é muito complicado, o mundo é muito difícil, é questão de abusos, é questão da maldade, é questão de muita gente buscando o nosso mal. O mundo é muito complicado, por isso é melhor não ter filhos. Mas um dia você foi filho, e muitas vezes nós pensamos dessa maneira, e isso tem sido ensinado nas nossas vidas desde os primórdios, desde muito tempo. E falando alguma coisa sobre a questão do marxismo cultural, eu até recomendo aos irmãos lerem sobre a questão do marxismo cultural, estudarem um pouquinho sobre isso, para entender o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, que é algo que vem sendo implantado há muito tempo, desde a escola. Obrigado, irmã Tereza. Desde a escola, desde que nós vamos para a escola, isso já vem sido ensinado e implantado. Os idealizadores do marxismo cultural, dessa ideologia, eles entenderam uma coisa, que eles precisavam começar aos poucos e começar nas bases, e as bases ela vem desde da escola, do prézinho, primeira série, segunda série, e sendo implantado a ideia de irmos, não tem necessidade de casar, não tem necessidade de relacionamento, não tem necessidade de sermos fiéis a um cônjuge só, nós podemos curtir, se divertir, e tudo isso já vem sendo implantado há muito tempo, e tanto que nós olhamos para o mundo hoje, e até mesmo dentro da igreja, essa ideia é implantada em nós desde a infância. E por isso muitos de nós hoje, adultos,
pensamos e entendemos que, não tem nada a ver, o negócio é curtir mesmo, se divertir, é aproveitar a vida, e muitas vezes a questão de aproveitar a vida, ela está atrelado à questão de você se relacionar com muitas pessoas, e isso nós estamos nos perdendo, irmãos, porque curtir e se divertir, e curtir uma infância e uma juventude, não tem a ver com isso, tem a ver com viver a fase que nós estamos passando. E todo ser humano tem as fases, desde o nascimento até a fase adulta e a fase da velhice, aquilo que nós temos a liberdade, entendimento, conhecimento e disposição para fazermos. E é importante nós entendermos isso. Vamos lá, Deus nos abençoou e nos ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. E Deus estava falando para quem? Para Adão e Eva que seguia os passos de Deus. E muitas vezes você e eu temos o entendimento de que não vamos ter filhos, ou vamos aguardar, vamos esperar. Ou muitas vezes um filho está bom demais, fechou a fábrica, para que ter mais filhos? É muito difícil ter um filho, criar um filho hoje. E segundo alguns estudos, um filho custa para os pais, até os seus 18 anos, em torno de 300 a 500 mil, no decorrer dos 18 anos. É um dinheiro considerável, né, que poderia ser investido em outra coisa, numa casa, num carro, na faculdade, entre outras coisas. E muitas vezes as pessoas pensam dessa maneira, porque filhos são custosos, e não são só custosos financeiramente, mas emocionalmente, porque gera desgaste em nós, quanto pais, e gera muito desgaste, e gera muita necessidade de entender, de aprender, de desenvolver as nossas emoções, os nossos sentimentos, de desenvolver o nosso conhecimento. E muitas vezes nós não queremos ter filhos ou muitos filhos, porque isso foi implantado em nós, que gerar muitos filhos não é tão saudável assim. E quando nós vamos para a cultura dos muçulmanos, por exemplo, eles não têm menos do que 4 filhos. E pasmem, irmãos, os muçulmanos estão dominando o mundo. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo muitos filhos. Eu imagino que talvez você estava esperando uma mensagem diferente hoje. Eu imagino que talvez você estava imaginando que nós falaríamos sobre vários assuntos diferentes, mas não sobre isso. Mas eu senti em meu coração a necessidade de falar sobre esse tema. E quando eu comecei a montar esta mensagem, eu comecei a entender o porquê que eu precisava falar sobre isso com os irmãos nessa manhã. Nos dias de hoje, há poucas semanas, ou meses, não tenho certeza, começou uma ideia de aprovar a legalização do aborto em nosso país. E pasmem, irmãos, muitos líderes religiosos, falando de líderes evangélicos, ou pelo menos que se dizem evangélicos, estão aprovando e validando essa ideia de que o aborto é algo extremamente normal e é importante que se tenha a legalização disso em nosso país. E eu não sei aonde nós vamos parar com esse negócio, porque aprovar um negócio desse em nosso país é aprovar um atestado de morte, de assassinato de seres humanos. E você e eu não podemos compactuar com esse negócio. E você e eu precisamos entender que nós precisamos gerar e gerar filhos para que os nossos filhos, os seus e os meus, possam tacar, ou melhor dizendo, possam arrastar multidões para Cristo nessa terra, porque o objetivo de termos filhos é esse.
Gênesis 12, versículos 1 e 2 diz: Então o Senhor veio a Abraão e lhes ordenou: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e eu te indicarei a terra, e dirigirei-te a terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Será tu uma bênção. Aqui Deus estava prometendo, como os irmãos sabem, a Abraão que dele nasceria uma grande nação, que é a nação de Israel. E mesmo com essa promessa, a promessa era somente para o filho prometido, o filho da promessa, Isaque. Ainda assim, Abraão não teve só Isaque como filho, teve outros filhos. Mas a promessa era para Isaque. E de Isaque, nós sabemos que tem a nação de Israel. Mas, do primogênito de Abraão, que foi Ismael, que ele teve, sem o consentimento de Deus, com a concubina da sua esposa, com o consentimento dela, mas não propriamente de Deus, ainda assim a promessa para Ismael é que ele também seria uma grande nação. E através de Ismael nós temos hoje os muçulmanos, que estão povoando a terra. E se você for dar uma estudada sobre a questão dos muçulmanos, você vai ver que eles já dominaram praticamente toda a Europa. Toda a Europa praticamente é muçulmana hoje. E eles estão se expandindo porque eles têm um plano arquitetado para dominar o mundo inteiro. E eles ainda não chegaram no nosso país de fato, mas eles estão vindo. E como é que eles fazem? Eles vêm com famílias, montam colônias, vão ganhando o bairro, depois a região, depois a cidade, vão colocando pessoas ao longo do tempo, dos anos, colocando vereadores, prefeitos, senadores, governadores, deputados, e às vezes até presidente em seus países. E nós, como cristãos, estamos deixando de gerar filhos, porque o mundo é muito tenebroso, porque é muito custoso, por vários motivos que nós colocamos em nosso coração, por influência de informações que nós temos que não é a palavra de Deus, que não vem daquele que nos colocou e nos salvou desse mundo tenebroso, que é Deus. Porque quando nós lemos e interpretamos a palavra de Deus e compreendemos aquilo que Ele está nos ensinando segundo a sua palavra, nós vamos entender que nós precisamos gerar. Nós precisamos gerar. Salmo 127, versículos 3, 4 e 5 diz: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. Fruto do ventre é um presente de Deus, como flechas nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos da sua juventude. Aqui o salmista está dizendo que os filhos são herança do Senhor, é Ele que nos dá os filhos. E como é que nós vamos pegar esses filhos que Deus nos dá e assassinarmos eles no ventre? Com exceção à regra que quando acontece abortos espontâneos e não tem muito o que fazer, nós não temos domínio sobre isso. Mas sobre aquilo que nós temos domínio, como nós vamos assassinar aquilo que é herança do Senhor. Como nós vamos matar aquilo que Deus está nos dando. E como nós não queremos aquilo que Deus quer nos dar, rejeitando gerar. Rejeitando ter filhos, e filhos biológicos. Quando nós vamos na salinha aqui, irmãos, da igreja, a gente olha, as nossas salinhas estão com poucas crianças. Quando nós vamos observar as nossas programações semanais e olhar o trabalho que nós temos com os
os jovens, os adolescentes e os juvenis, nós vemos que temos poucas crianças, poucos filhos nossos nesses trabalhos. E por quê? Porque nós estamos deixando de gerar. Quando eu olho para a minha geração, existiam muitos adolescentes, muitos jovens. Quem é mais antigo vai lembrar. Existia muita gurizada. Mas hoje, nós não estamos mais fazendo filhos. Por isso as nossas salinhas hoje, por isso os nossos trabalhos hoje, tem poucos filhos nossos lá, participando. Mas nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos mudar esta realidade. E tem muita gente que não quer ter filhos, porque acha que sofreu demais, e acha que não vai dar condições suficientes para os filhos. Irmãos, se os nossos filhos, como diz o salmista aqui, são herança do Senhor, o Senhor vai nos abençoar para que nós possamos cuidar desses filhos. Não importa a sua condição financeira, a sua condição emocional, a sua condição psicológica, Deus vai te dar condições. Porém, é importante nós entendermos que Deus vai nos dar condições. São condições. Deus não vai educar esses filhos por nós, porque Ele está nos dando para que nós possamos usar esses filhos como flechas nas mãos dEle. Ou seja, também os filhos que Ele nos dá, não são nossos, porque é herança dEle. Então nós temos a responsabilidade de educar esses filhos, para que esses filhos possam ser essas flechas. Mas o que acontece com a gente, é que nós queremos cuidar e educar esses filhos para nós. Nós queremos educar esses filhos para que eles possam suprir uma necessidade emocional nossa, que muitas vezes não sabemos nem de onde vem, e nós educamos e criamos esses filhos para que eles possam ficar sempre debaixo das nossas asas. Mas os filhos não são para isso. Deus não nos deu a sua herança para que eles possam ficar debaixo das nossas asas, debaixo da nossa cobertura o resto da vida. Deus nos dá filhos para que nós possamos usar eles como flecha, educar e treinar os nossos filhos, para que eles possam crescer e ser flechas, e ser ferramentas nas mãos do Senhor, para que possam ser evangelistas, pastores, líderes, serem pessoas que vão arrastar multidões nesta terra. Mas nós estamos querendo educar esses filhos para que eles possam estar debaixo das nossas asas. E aonde nós estamos com a cabeça, irmãos? E por que nós fazemos isso? Porque nós não estudamos, porque nós não entendemos aquilo que Deus quer de nós, nós não entendemos o que Deus quer dos nossos filhos. Deus quer que os seus filhos, quer que os meus filhos vão além da onde eu fui. E para ir além, eu preciso treiná-los mais do que fui treinado, preciso educá-los mais do que fui educado, preciso trazer mais entendimento do que eu recebi, eu preciso avançar de nível, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso avançar, para que esses filhos que Deus me dá, eles possam ir mais longe. E nós estamos perdendo tempo, deixando de pegar esta herança, pegar estas flechas, para que nós possamos usar como no nosso arco. O nosso arco é a nossa educação, o nosso treinamento. Porque, irmãos, entenda uma coisa, os filhos que Deus nos dá, não são nossos, não são nossos, e nós batemos no peito com orgulho, e falamos, é meu, e não é meu. A Luísa e o Joaquim não são meus, são do Senhor. E eu procuro trazer esse entendimento para a Luísa e para o Joaquim, mesmo na idade que eles estão. Converso, oriento, explico de vez em quando, eu tenho uns papos com a Luísa. Está entendendo, filho? Estou entendendo. Não sei se está entendendo alguma coisa, mas está entendendo, porque está entrando na mente e no coraçãozinho dela. Conforme ela vai crescendo, ela vai tendo a compreensão com mais clareza. E eu procuro trazer uma educação melhor do que a que eu recebi.
Eu não posso dar uma educação igual a que eu recebi, porque senão eu não estou avançando, eu não estou evoluindo, eu não estou crescendo. E nós precisamos compreender isso, que nós precisamos avançar, nós precisamos romper a bolha, romper aquilo que nós recebemos e sermos melhores. E nós temos o entendimento de que eu recebi essa educação dessa maneira, então é assim que educa. Vai estudar, irmão. Vai estudar, minha irmã. Nós precisamos avançar, nós precisamos estudar. A Bíblia é repleta de textos e de entendimentos sobre a educação de filhos. Estude ela sobre a educação de filhos. Estude livros também que falem sobre a educação de filhos. Mas o que você e eu estamos fazendo? Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Para quem nós estamos terceirizando? Hoje, para o celular, para o tablet, para a televisão, para a creche, para a escola, e não queremos a responsabilidade. Isso eu não estou falando das pessoas lá de fora, não, estou falando dos cristãos, nós crentes. Nós estamos terceirizando para todo mundo, menos assumindo a responsabilidade. Nós não estamos assumindo a responsabilidade de educar os nossos filhos. Ah, mas o desenho que eu coloco lá é desenho cristão, é evangélico. Eu já tive que tirar desenho não, né? Porque eu coloco música só para a Luísa, para ela ouvir. Mas eu já tive que tirar músicas evangélicas para ela não ouvir mais. Porque a letra daquela música tem detalhes que não faz sentido. E minha filha gosta de ouvir música, gosta de dançar, gosta de adorar ao Senhor, mesmo com seus 2 aninhos de idade. Muitas vezes ela acorda, pede para colocar uma música, ela dança, ela dobra o joelho, ela ora, os seus 3 segundinhos. E isso, irmãos, ela faz essas coisas, não é porque a gente fala que ela tem que fazer, não. A gente simplesmente mostra com exemplo. Muitas vezes ela vê a gente fazendo isso. Muitas vezes ela acorda, eu estou lendo, estou estudando alguma coisa, ela vem, pede meu colo, pede para me ler para ela. Muitas vezes ela vai lá, pega os livros dela, a Bíblia dela, senta na rede e lê, sozinha. E nós precisamos fazer isso, irmãos, nós precisamos ensinar e educar os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar esse serviço, porque Deus, Ele deu a herança dEle, para que você possa educar, treinar e enviar esses filhos. Não é para televisão, não é para creche, não é para professor, para professora, não é para ninguém não, é para você e eu fazermos isso. Então a responsabilidade de treinamento, de educação dessas crianças é minha e sua. Porque mais do que ganhar os que estão lá fora, que é importante, é necessário, nós pregamos muito isso aqui, que é a questão de evangelizar, mas nós também precisamos gerar filhos físicos, para que esses filhos possam ser essas flechas nas mãos do Senhor. Deuteronômio 11, 18 e 19, gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa, ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Nós precisamos ser uma Bíblia ambulante, nós precisamos ser cristãos
aonde estivermos, e sempre, como diz o texto aqui, ensinando os nossos filhos, falando com eles, explicando a eles as coisas acerca dos céus, as coisas acerca de Deus. Nós precisamos, irmãos, compreender que Deus, Ele quer de você e de mim, que geremos filhos, e pararmos com essa ideia que o mundo é muito difícil, porque ele só é difícil porque tem menos crente nele, porque tem menos filhos nossos que estão deixando de ocupar os grandes lugares nesta nação, que seja na política, que seja nas empresas, que sejam nas escolas, que seja abrindo os seus negócios. O nosso mundo só está difícil, está piorando porque você e eu estamos fazendo poucos filhos, não estamos gerando filhos, e filhos físicos. Precisamos gerar, irmãos. E Deus colocou no meu coração para trazer esta mensagem hoje, porque possivelmente, pelo menos 1, 2, 3, talvez 10, talvez todo mundo, inclusive eu, precisava ouvir esta mensagem. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus, Ele tem para não falar besteira, eu ia usar o termo necessidade, mas Ele tem a urgência que você e eu geremos filhos para Ele. E não importa a dificuldade que tenhamos, Deus, Ele vai nos dar a capacidade, e Ele sempre nos dá a capacidade. O problema é que nós não pegamos essa capacidade e desenvolvemos ela, porque tudo que Deus nos dá, Ele não nos dá tudo pronto, porque senão nós não evoluímos. Até mesmo a questão do processo de santificação, Deus diz: sede santo porque eu sou santo, mas Ele também diz que nós precisamos passar pelo processo de santificação. Sede santos porque eu sou santo, porque nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador na cruz do Calvário, entregou a vida por nós, nós somos santos nele. Mas o processo de santificação é o processo de desenvolvimento da fé. Então, uma vez que nós nos convertemos, nós estamos evoluindo e avançando e crescendo como cristãos. E nesse processo, Deus vai nos dando ferramentas. Mas qual é o grande problema nosso, meu e seu, é que nós não pegamos essas ferramentas e as desenvolvemos. E precisamos desenvolver as ferramentas que Deus nos dá. Mas muitas vezes nós estamos tão cômodos, tão confortáveis com as nossas vidas, que nós não avançamos. Estamos há 50 anos na igreja e não avançamos e não rompemos, e não vamos para frente, ficamos parados no mesmo lugar, e ficamos vivendo muitas vezes numa ideia de futuro, ou numa tristeza do passado, ou somente celebrando as glórias do passado, esquecendo de viver o hoje, de avançar o hoje, de romper o hoje, de evoluir o hoje. E o processo de evolução natural do ser humano, de novo, é gerar, e gerar filhos. Filhos para que possamos usar como flechas. Eu tenho o entendimento, e conforme o tempo vai passando, eu sempre vou conversando com a minha filha, perguntando para ela, falo: filha, o que você vai ser quando crescer? Quando você chegar lá na frente? Eu sei que você vai arrebentar com muita coisa aí, porque eu procuro trazer uma educação, um entendimento e uma criação para ela, para que ela possa fazer isso. Não sou o pai perfeito, obviamente, tenho muitas falhas, muitos erros, e falho bastante na educação dela, mas tenho a humildade de muitas vezes chegar nela e falar assim: filha, me perdoa, porque o papai errou.
porque ela precisa entender que eu não sou perfeito e eu não vou ficar com uma interpretação, deixar ela ter uma interpretação que eu sou o cara e não vou reconhecer as minhas falhas, meus erros para ela, porque quando ela crescer, ela vai compreender isso com mais clareza. Mas se eu não tenho a humildade de mostrar para ela quando eu erro, e reconhecer com ela quando eu erro, não funciona. Mas quando eu erro, quando eu não erro, obviamente que eu não vou fazer isso. Muitas vezes ela chora, ela reclama, e está tudo certo, o processo da criança. Quantas vezes eu falo não para ela, e é uma coisa que a gente precisa compreender, que é dizer não para uma criança, com a intenção de dizer não, para ensiná-la que existe limites. Mas o que nós fazemos, como pais? Nós dizemos não para a criança, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos chateados, e a gente fala não, e a criança berra, esgoela com algo que ela poderia ter, e nós estamos dizendo não, e não damos, ou nós deixamos ela fazer algo por causa dos nossos sentimentos e as nossas dores, mas não com a intencionalidade de chegar e dizer assim, ó, não, para trazer alguns certos limites para a criança, com a intenção e sem dor e sem ressentimento. Às vezes eu faço isso com a Luísa, exatamente para ela compreender que existe limite nas coisas, mas nós não fazemos isso. E aí os filhos vão crescendo sem limite, porque nós não fazemos conforme precisa ser feito. Como nós lemos em Deuteronômio, precisamos trazer o entendimento e a compreensão para os nossos filhos, a todo momento e a todo instante, andando pelo caminho, sentado numa mesa em família, no almoço, no jantar, no café da manhã, num lanche da tarde. Precisamos trazer conhecimento e entendimento para os nossos filhos, quando estamos passeando no shopping, quando estamos passeando na praça, no parque. Precisamos trazer o conhecimento e compreensão acerca das coisas de Deus para os nossos filhos a todo momento. Aonde nós estivermos, nós precisamos trazer isso. E precisamos, para finalizar, para isso, gerarmos filhos. Precisamos gerar filhos. Porque o mundo aí fora está gerando. E está roubando os nossos filhos de nós. Até quando nós vamos deixar isso acontecer? Quando a gente olha para os muçulmanos, eu não estou dizendo que você tem que ter 4, 5, 6 filhos, necessariamente. Mas, quando nós olhamos para eles não têm menos do que 4 filhos. Não têm menos do que 4 filhos. Quando nós vamos para a interpretação do texto sobre o povo de Israel, para eles era um ultraje não ter filhos. E quando a mulher era estéril, aí que eles clamavam de todas as formas possíveis para que pudessem gerar filhos. E o negócio lá deles não era brincadeira não, era não ter só 2, 3 não, era ter 5, 6, 10, ter bastante filhos. E por que nós queremos limitar somente em um filho? Pode observar. Quando um casal casa, a pressão é: quando vai ter filho? Quando vai ter filho? Eu ouvia muito isso. Aí quando nasce o primeiro filho, tá bom, né? Já chega, só um tá bom. É isso que a gente ouve, é isso que a gente fala. Quando vem o segundo, tá bom demais, chega, parou. As pessoas nos falam isso. E não parou.
Está tudo certo se você quiser parar. Mas o projeto de Deus para a sua vida, provavelmente não vai ser somente um filho, não. Vai ser muito mais. Para que esses filhos possam ser como flechas. Que no seu crescimento, esses filhos possam ser lançados pelo Senhor, através das nossas vidas. Para que eles possam arrastar multidões para os céus. Mas isso só é possível se você e eu tivermos filhos e educá-los segundo a demonstração da palavra de Deus, segundo os preceitos bíblicos. Senão, não tem jeito. O mundo evangélico, a nossa igreja, vamos falar de BN Renovo, vai morrer se nós não gerarmos filhos. Precisamos gerar, irmãos. Não é somente filhos espirituais, não, que é importante, porque tudo, o fim de tudo é Cristo. O fim de tudo é Cristo. Ou pelo menos deveria ser. Mas para ser, precisamos ter compreensão e entendimento acerca de tudo que Ele nos ensina. E uma delas é: vinde a mim, as criancinhas, deixe elas vir a mim. Jesus disse isso, porque Jesus quer treinar essas crianças e mostrar para elas que elas são importantes. Mas se nós não gerarmos filhos e nós não dermos a liberdade para que elas possam crescer na demonstração do Espírito Santo, na demonstração da Bíblia, da palavra de Deus, esses filhos vão crescer e vão embora, ao invés de ser as flechas que o Espírito Santo de Deus nos dá. E muitas vezes nós fazemos isso acontece por falta de compreensão e entendimento da nossa parte. Mas hoje nenhum de nós temos mais desculpas com relação a isso, porque nós entendemos pelo menos uma parte do que precisa ser feito, e uma delas é estudar e aprender, para que possamos usar os filhos como flechas. E se não tiver a possibilidade de gerar filhos, né, Carlos? Adote. Eu tenho o projeto na minha vida ainda de adotar pelo menos uma criança. Tenho esse projeto. Não sei se vai ser possível, se não vai, se vou conseguir isso, se não vou. Mas eu tenho esse projeto na minha vida, no meu coração. Porque nós, cristãos, evangélicos, somos filhos adotivos de Deus. Porque os filhos genuínos de Deus é o povo de Israel. E foi aberta uma brecha para que nós pudéssemos ser adotivos dele, enxertados nele. Por que não adotar? Pegar uma criança que foi rejeitada, que não tem pai, que não tem mãe, e dar algo para que eles possam usar isso e ser como flechas também nas mãos do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que precisamos gerar de todas as maneiras possíveis, para que nós não morramos como cristãos. É lógico que isso não vai acontecer, porque Deus é Deus e não vai permitir que isso aconteça. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte, pois tem muitos aí fora fazendo a deles, e pelo menos aqui no nosso país, nós estamos perdendo de lavada. Estamos perdendo de lavada para eles. E nós precisamos mudar esse jogo. E para mudar esse jogo nós precisamos gerar. Amém? Agradeço aos irmãos pela paciência de me ouvirem nessa manhã. E Deus abençoe em nome de Jesus.